Marco, aproveitando que só estamos nós dois, você não vai conseguir fugir da minha resposta agora. Não, porque eu até deixei agora para fazer a pergunta agora, porque quando você fez a pergunta, achei muito boa, por sinal, ali para o Ricardo, eu pensei em perguntar a sua opinião, mas eu sabia que você ia dar aquela escorregada e não iria me responder. Mas eu queria saber a sua opinião em relação a essa questão, né, de uma, vamos dizer assim, movimentação de alguns dos países, né, em tentativas de negociações em outras moedas que não seja o dólar. Inclusive, no começo do ano, a gente tinha até falado aqui o Brasil, em relação aqui com os países da América Latina, em ter ali uma moeda para essa negociação. A notícia acho que ficou, né, só nos holofotes ali da manchete, pelo menos a gente não viu mais nenhum andamento sobre isso. Mas tem a saída de Lula para a China, já foi falado ali numa possibilidade de fazer transações comerciais com a China com a moeda deles, isso já vem acontecendo com outros países, inclusive a própria Rússia. Mas e a tua visão em relação a essa questão com o dólar? Eu queria entender o seu ponto de vista. Vamos começar de trás para frente, falar de um assunto, depois eu volto para esse assunto. Não escorrega, hein? Mas só para avisar, inclusive, eu acho que pode ser algumas empresas de capital aberto que estão sendo negociadas aí no seu profit, que você está tradando, podem ser afetadas porque tem uma equipe de executivos, né, gigante nesse momento na China, negociando novos contratos, e a gente pode ter novos contratos. Que empresa, Marco, pode ter algum novo contrato? Uma empresa muito grande, que todo mundo conhece, chama-se Embraer, por exemplo. Ela tem uma relação muito grande, né, com países, principalmente na área comercial e também na área militar, na área de defesa. Então, eu colocaria no radar, até inclusive já fazendo um spoiler, né? Ontem a gente gravou um podcast com um gestor, ele está muito animado com a Embraer, a gente discutiu um pouco sobre isso, que vai passar hoje, às 18 horas. Então, deixe no radar vários setores, talvez o setor água ou o setor de serviços, mas também Embraer pode sair algum contrato dessa viagem de executivos no Brasil. Mas falando em relação a dólar, eu sou bastante pessimista, né? Como o caso daqui do Brasil, a América Latina. Eu acho que é muito espuma, por exemplo, no sentido de o que o Putin quer sinalizar, né? Quando a gente fala de criptomoedas. Pô, nenhum país nesse curto prazo vai substituir, até quem tentou fazer isso está realmente quebrando a cara, não por conta da criptomoeda em si, mas a gente precisa realmente ter uma força na sua moeda local. Então, se você não tiver uma volatilidade, beleza, o real é muito volátil, mas não é uma volatilidade como qualquer criptomoeda. Você não oscila 10, 20, 30% dentro do próprio mês, né? A gente tem uma volatilidade grande da nossa moeda, temos. Então a gente precisa ter essa segurança, principalmente em relação a uma previsibilidade. Então, quando o Putin, quando a China fala assim, vamos fazer contratos na mesma moeda, ele está sinalizando para o mundo que vamos tentar fazer algum jeito de talvez usar menos o dólar, depender menos do dólar. Então, vamos fazer contratos diretos, né? Talvez a exportação que eu fazia para a Europa já não faço mais, faço para a China, ela me atende super bem. Então, é mais uma sinalização geopolítica de que vamos depender menos dos Estados Unidos, menos do Ocidente e menos também da moeda do Ocidente ou do mundo, né? Que é o dólar. Mas acho que é mais uma sinalização do que uma substituição, né? Porque eu sempre falo o seguinte, imagina a Vale fazendo uma transação em yuan, né? No exato momento ela troca tudo isso para dólar, né? Ela vai deixar a liquidez lá fora numa moeda que o yuan praticamente a gente tem, de certa forma, alguma paridade, uma estabilidade, mas automaticamente você consegue com instrumentos financeiros, com o hedge, enfim, se proteger e automaticamente você faz isso em dólar. O que eu até provoquei o Ricardo, o que eu vejo sim é que tem muitos países, talvez olhando para essa questão, não do dólar, né, ser substituído, mas talvez começar a ter algumas transações em moedas locais, e aí, na dúvida, você acaba se protegendo em ouro. E eu não estou falando assim, nós aqui, pessoas físicas, eu estou falando de vários governos, vários países, vários bancos centrais, cada vez aumentando mais sua posição em ouro. Então, acho que é essa sinalização, né? Eu não sei o que vai acontecer com as minhas reservas em dólar, então, pelo menos, eu vou deixar a minha reserva aumentando em ouro, né? Mas acho que não é uma discussão, a gente não vai ter uma transação, uma troca de dólar rapidamente, mas é mais uma questão geopolítica de sinalização do Putin, da Rússia, da China particularmente, talvez se começar a entrar outros países, para sinalizar que talvez a gente possa ter uma outra via, né? Mas, de novo, não diminuindo a hegemonia um pouco americana, né? Então tentando forçar essa discussão, até porque quando a gente fala a China ela vai se tornar, mais cedo ou mais tarde, a gente pode errar o número um ano para cima, um pouco para baixo, mas a economia chinesa ela vai se tornar a maior economia do mundo em muito pouco tempo, né? A gente tem a discussão depois da Índia vindo também nessa velocidade. Então, quando a gente fala, poder econômico, talvez a China já comece a ter um poder econômico representativo, e até quando a gente fala de PIB, não muito longe, a gente está falando talvez no máximo daqui a 10 anos. E aí depois a gente começa a ir para os outros poderes, principalmente o poder da moeda e o poder militar. Então, acho que é essa discussão que a gente vai ter
não em 2023, ao longo dos próximos 10 anos. E essa é a preocupação que acho que o mundo geopolítico precisa ter. Mas não para nós aqui, o dólar vai continuar sobrevivendo. E é uma discussão talvez muito mais geopolítica do que econômica e financeira nesse exato momento, né?